E aí, Cobasi Lovers! Boa tarde, sejam mais bem-vindos mais uma vez ao programa TV Cobasi ao vivo. Hoje o tema é saúde intestinal dos cães, então a gente vai trocar uma ideia nesse programa sobre como manter o seu animal saudável através da alimentação, basicamente, tá? Para o programa de hoje, eu convidei mais uma vez a doutora Fabi de Giorgio para participar com a gente. Tudo bom, doutora? Bom, Thiago, obrigada, viu? Ai, eu não aguentei. Eu tive que aceitar esse convite. Nutrologia, para mim, é meu ganha-pão diário, que não tem jeito. Você estava falando que você é realmente apaixonada pela nutrologia, né? É uma das suas especializações na clínica veterinária. O que te despertou esse desejo pela nutrologia, doutora? Então, Thiago, na verdade, assim, eu tenho um filho, meu filho, o Arthur, ele tem 12 anos e ele é Uhum, autista. E uhum. já fazem anos que a gente faz o tratamento dele com medicina funcional. Então, ele é uma criança que faz um tratamento à base de dieta e nutracêutico, ele não toma medicação. Ah, que E legal. aí, com a evolução do quadro dele para cada vez melhor, isso aí me despertou para a saúde intestinal e para a alimentação dos meus pacientes. Então, aí Uhum. eu tenho muito interesse de estudar cada vez mais essa área, né? Que Assim, de legal. tratar através do intestino e da alimentação, de suplementação sem usar medicação. Você sabe que eu já fiz acompanhamento com nutrólogo humano, não nutrólogo veterinário, tá? Eu para mim mesmo. E o meu nutrólogo, meu médico, ele sempre falava que eu tinha que entender que o intestino era como se fosse um segundo cérebro. Ele também tem uma necessidade especial e se o intestino estiver ok, o resto tá ok também, assim como a nossa saúde mental. Então a ideia que ele sempre colocou é de realmente se alimentar bem. E eu acho que isso pode ser transferido, esse pensamento pode ser transferido também para os cães, né, doutora? Ah, com certeza. É assunto para muitos dias. É muito assunto que tem para falar sobre intestino, viu, Thiago? Muito bom. Galera que estiver acompanhando com a gente vai ficar ao vivo até as 4 horas. Pode mandar suas perguntas aqui para a gente, que a doutora vai responder ao vivo. Quem está com a gente, a Ana Fialho está conosco, Elisiane Zanotti, Iracema Gouveia, Catuió Holloway, Eliana Aparecida, Natália Gomes, Apolônia Silva, Lucileia Silva, Rosa Oliveira, Sheila Araújo, Célio Roberto, Rita de Cássia. Muito bom, gente. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre nutrição dos cães, sobre a saúde digestiva, só mandar aqui no chat do Facebook que a gente vai responder ao vivo. Então vamos lá, doutora, para começar. Quando a gente fala em saúde intestinal, é importante a gente entender que o intestino do cão funciona diferente do intestino humano, né? O que tem de diferente nesses dois intestinos, doutora? Então, assim, todo o trato digestivo do cão, a gente tem algumas peculiaridades que são diferentes da do humano. A começar pela boca. Se você reparar, os dentes dos cachorros, eles não têm a anatomia igual aos nossos dentes. A nossa dentição, ela é específica para ter mastigação. A Uhum. dos cães, ela é feita para fazer trituração, para rasgar mesmo a presa, né? E Sim. triturar ossos. Então, os dentes caninos deles, você vê que é bem diferente a dentição. Começa pela dentição. A Uhum. saliva deles, ela tem menos enzimas que quebram os carboidratos, né? Isso aí também influencia bastante. E isso Aham. aí direciona a gente para qual tipo de dieta é ideal para eles, né? Fora isso, eles têm um intestino delgado mais curto. O intestino delgado mais curto significa o quê? Que eles têm uma menor capacidade de digestão de grãos. Uhum. Isso aí é nítido. A anatomia diz pra gente isso, né? Então, assim, Sim. tem outras coisas também diferenciadas, mas isso é o que mais chama atenção. Ah, legal, legal. Você estava falando da dentição, é importante, né? Porque aquela dentição pontiaguda, né, cheia de caninos, justamente serve para rasgar carne, né? Por isso que a mordida do cão às vezes arranca pedaço, né, doutora? Então, os lobos, que são os ancestrais dos cachorros, né? São os canídeos. O que eles Uhum, alimentam basicamente do quê? De presa, né? Daquelas uhum. carcaças em decomposição, até mesmo de animais que aqui foram recém-abatidos. Então, para eles conseguirem aprender e se alimentar direito, tem que ter a dentição apropriada para isso, né? Ah, legal. Essa dentição, a gente sabe, né? Eu sou biólogo, para quem, pra quem não sabe, né, eu sou formado em biologia, a gente sabe que essa dentição ela é exclusiva, né? Evolutivamente, ela é indicativo que o animal ele é um carnívoro. Porém, hoje existe uma grande discussão a respeito dos cães serem
carnívoros por conta da dentição ou serem onívoros por conta do hábito alimentar. Como que você, como nutróloga veterinária, enxerga isso? Doutor, o cão é mais carnívoro ou mais onívoro? Olha, essa questão, Thiago, ela é bem polêmica, porque assim, uma coisa é o que a gente aprende na faculdade, outra coisa é o que a natureza fala pra gente, né? Na faculdade, a gente aprende que os cães são onívoros, ou seja, que eles podem sobreviver à base de uma dieta com baixo nível de proteína e até a dieta vegana. Mas a natureza, ela não diz isso pra gente. Eles têm os dentes específicos justamente para isso aí que a gente conversou agora, para rasgar a presa, né? Então, assim, se a gente considerar, eu particularmente, eu fico um pouco em cima do muro nesse sentido de considerar o cachorro como onívoro. Para mim, ele é mais carnívoro que onívoro, por causa da própria fisiologia dele, né? Se a gente considerar ele como onívoro, a gente não está respeitando a natureza dele, entendeu? Acho que é mais por... Mais para carnívoro, então. É só para o pessoal entender, né? Para quem não sabe a diferença, carnívoro é todo animal que se alimenta de carne, né? Que a principal fonte alimentar é proteína de origem animal, né? Então eles são caçadores, assim como o gato, o leão, o lobo, o tigre, a onça e por aí vai. Os animais onívoros são aqueles que têm uma dieta balanceada entre alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal, que é o caso dos primatas como nós humanos. Nós somos onívoros, né? A gente se alimenta de alimentos vegetais e também pode se alimentar de alimentos de origem animal. A questão é que os cães, como todo carnívoro, eles acabam ingerindo, mesmo na natureza, uma quantidade pequena de alimento de origem vegetal, né, doutora? O que não faz com que ele deixe de ser carnívoro, né? Porque a quantidade pequena vai estar ali na presa, na caça, né? Ou como você falou, numa carcaça que ele está revirando nas vísceras ali, vem aquele resíduo do alimento que aquele bicho comeu antes, que é vegetal. Invariavelmente, esse animal na natureza, ele vai ingerir uma pequena quantidade de vegetal, mas não quer dizer que ele é onívoro, né? Com certeza, assim, a gente não pode englobar os cães na mesma classificação dos gatos, né? Sim. O gato é bem diferente a parte nutricional deles, mas assim, entre considerar o cachorro onívoro ou carnívoro, meu voto é carnívoro. Bota para o carnívoro, então, né? Muito bem. Porque é importante a gente definir isso, né? Que muita gente gosta de oferecer alimento caseiro, né? E faz da cabeça dele, dá lá o arroz, o resto do feijão. Durante muitos anos, as pessoas tinham aqueles cães nos quintais e ofereciam, alimentavam ele com o resto de alimento, né? E basicamente o resto de alimento, carne é cara, né? Então era o resto de alimento de origem vegetal. Um cão, como você falou, né? Tem gente que busca aí, às vezes, até oferecer uma alimentação vegana para o cão, né? Cães que se alimentam de nutrientes, em alta quantidade de nutrientes de origem vegetal, pode ter algum problema para a saúde desse cão, doutora? Então, é assim, a gente até pode, porque eu trabalho também com formulação de alimentação natural, tá? Então, assim, quando a gente tem uma formulação de alimentação natural, você tem que colocar todos os ingredientes baseados nas necessidades daquele animal, né? Então, assim, fazer uma dieta vegana ou uma dieta vegetariana para um cachorro não é impossível, desde que você tenha um veterinário nutrólogo que esteja habilitado para fazer, porque você não pode fazer aleatoriamente. Sim, tem que ter um equilíbrio, né, doutora? Muito grande. E isso, o animal não vai ter consequências de imediato. Essas consequências vão vir ao longo dos anos, Sim. Né? Então, tudo tem que ser balanceado mesmo, colocado na ponta do lápis. E muitas vezes, na maioria das vezes, né, a gente entra com suplementação comercial, mas mesmo entrando com essa suplementação comercial, eu ainda tenho que prescrever uma segunda ou até mesmo uma terceira ou quarta suplementação manipulada, porque a gente tem que todos os nutrientes certinho, minerais, vitaminas, aminoácidos. Muitas dietas têm uma deficiência muito grande de aminoácidos, né? Se eu partir da dieta vegetariana ou vegana, a gente vai ter um déficit de aminoácidos. Só que para o organismo se manter durante um dia, ele precisa ter aminoácidos essenciais. O que vai acontecer? O animal vai começar a ter perda de massa muscular. Sim. É tudo bem balanceado. E aí é importante a gente frisar isso, porque assim,
A alimentação industrializada, né, que a gente conhece como ração seca, ela já vem de uma formulação que traz ali os nutrientes que vão atender essa necessidade nutricional diária do cão. Quando você fala de fazer uma alimentação em casa, tem que buscar um veterinário especializado que vai fazer esse cálculo e dizer como construir uma alimentação ali caseira, se for da sua preferência, ou se for até de uma necessidade do cão, como às vezes acontece, né, doutora? Agora, Pode falar, Tiago. não, é só para complementar que assim, a gente não pode oferecer alimentação fazer da nossa cabeça, né? Começar a misturar coisas da nossa cabeça aleatoriamente e achar que tá tudo bem para o cão, né, doutora? Com certeza, porque assim, tem muitas pessoas que são um movimento anti-ração. Ah, eu não gosto de ração, vou dar comida. Só que assim, Aham. faz mal a pessoa fazer uma formulação aleatoriamente e dar comida caseira do que dar ração, porque as rações são balanceadas, elas são desenvolvidas por veterinários nutricionistas, né? Então é tudo muito equilibradinho. E tem que lembrar que uma alimentação industrializada, né, uma alimentação seca ou úmida industrializada, ela passa por uma série de processos de garantia de qualidade, né? Essa ração eu já visitei uma fábrica de ração e os testes são feitos ali de tempos em tempos, no mesmo dia, vários testes, para garantir que todas as amostras, toda a ração que está saindo ali da fábrica tenha aquele nutriente balanceado, equilibrado, bonitinho para o cão ou para o gato aí ser saudável. Galera, se vocês quiserem fazer pergunta, pode mandar aqui que a doutora Fabi responde ao vivo. Ó, doutora, a Adriana Conte, ela pergunta o seguinte, pode dar o probiótico para um cão? Ela coloca cãozinho. Aí eu não sei se é um cãozinho cão pequeno ou um cãozinho cão filhote. Um cãozinho. Quando as fezes não estiverem durinha. Então, aquele cão que eventualmente está com o cocô um pouco mais molinho, pode dar probiótico? Vamos lá. A primeira coisa é, por que esse cão está com as fezes amolecidas? A gente tem que descobrir a causa, né? Então, assim, o ideal é consultar um veterinário para que sejam feitos exames laboratoriais, né? Para ser descartado alguma verminose, algum protozoário no intestino, né? E, assim, tem que ser feita uma triagem, né? O probiótico não vai fazer mal para o seu cão. Você pode dar sem problema nenhum, só vai fazer bem, né? Só que assim, não dá para garantir que ele vai melhorar a consistência das fezes. Se ele tem uma alimentação regrada, não tem por que ele estar com as fezes amolecidas. A gente tem que descobrir a causa mesmo. Fica complicado da gente afirmar 100%. Afirmar. Como você falou, o probiótico é bom, mas na realidade tem que investigar a causa das fezes amolecidas. O que pode ser o original, o fator que desencadeia essas fezes mais amolecidas? Doutora, você falou de verminose. E tem muitas coisas que podem deixar as fezes amolecidas. Problemas digestivos. Opa, peraí. Fabi caiu, tudo bem, doutora? Esses problemas digestivos, eles são muito comuns da gente atender, né? Fezes amolecidas, é muito comum da gente atender na clínica, né? A principal causa é que quando o cachorro escapa da dieta. Ele comeu um pedacinho de pizza ou comeu um pedacinho de... Enfim, escapou da dieta. Por quê? Se o animal está acostumado a comer sempre a mesma coisa, ele tem uma flora intestinal, entre aspas, que é seletiva para aquele tipo de alimentação, né? Simples fato dele ter saído daquela rotina já é suficiente para causar um quadro de gastroenterite, né? Entendi. Então, fora a mudança brusca na dieta, também algum tipo de verminose ou algum tipo de protozoário, tipo uma giardia, né? Um isóspora, são bastante frequentes da gente atender na clínica e o animalzinho chega, dependendo da idade, da raça, ele chega bem debilitado, né? Causa um quadro de gastroenterite bem complicadinho aí, né? Entendi. Ou uma alergia alimentar, alguma doença inflamatória intestinal. Então, assim, é uma lista bem grande, viu? Sim. Então, assim, bem complicado. Tem que investigar, né? Até porque a gente... O uso de medicamentos também pode causar alterações digestivas. Então, aquela coisa, não é porque a gente faz uso, o meu cachorro toma um medicamento para alergia de uso contínuo que ele não vai ter a longo prazo algumas alterações digestivas. Isso tudo tem que ser colocado levado em consideração aí. E aí também, doutora, tem uma diferença entre fezes moles, que podem ser até de uma origem de uma ração de baixa qualidade, que deixa aquele cocô mais molinho, que suja um pouco mais, e fezes diarreicas, né? Diarreia é outra história, que aí pode ser um problema um pouco mais grave, como você vem falando. Então,
A dica que a gente dá, Adriana, leva primeiro o seu cão no médico veterinário para avaliar o que está sendo a origem, o que está causando esse amolecimento das fezes, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui da Rosimeire Lima, ela pergunta assim, ela fala assim, né? Então pode criar o animal com ração? Porque o meu cachorro está obeso, fiquei na dúvida. Então ela aparentemente cria com ração, mas o cachorro está obeso. A ração tem a ver com obesidade, doutora? Olha, a ração, dependendo da ração, tem a ver sim. E também a quantidade aleatória, né? Se você Uhum. à vontade para o seu cachorro, ele provavelmente está ingerindo uma quantidade maior de carboidrato do que ele precisa, né? Então, assim, não, ração, não é que a ração vai engordar necessariamente, mas assim, tem que ser calculado, né? E a obesidade, assim, é difícil a gente tratar a obesidade sem fazer exame complementar também, né? Então, assim, às vezes o animal está com a pressão alta, ele está com o triglicérides aumentado, então, assim, você tem que fazer um perfil, um check-up para ver qual a dieta mais adequada, né? Sim. E se ele aceitar a ração, pode ser feita uma ração para obesidade, ou uma ração que tenha baixo nível de carboidrato, ou até mesmo uma dieta caseira. Mas, assim, antes de tudo, de mudar a dieta, tem que fazer exame e enquadrar ele aí direitinho no perfil para ele perder o peso. Para Senão, perder o peso. E para saber se efetivamente ele está obeso, né? Que às vezes ele nem está tão obeso assim quanto os tutores acreditam, né, doutora? Ó, mais uma pergunta aqui do André Bertolini. Ele pergunta o seguinte: o cão dele, o Tony, não come ração seca pura. A solução que eles encontraram lá na família para ele comer a ração seca pura foi misturar um pedaço de frango cozido, ou uma carne cozida, ou um ovo, e misturar na ração. Mas ele falou que alguém disse para ele aqui que pode gerar um excesso de proteína na alimentação do cão. Então vamos lá, vamos por partes. Ele dá alimentação seca, o animal não tem uma boa aceitação, eles misturam carne, né? Ou de frango, ou carne vermelha ou ovo. Isso está certo, e sim ou não, e isso pode levar a um excesso de proteína na alimentação do cão, então, doutora? esse tipo de questão é muito comum também, que não são todos os cachorros que aceitam a ração seca, né? Aham. Abrir mão realmente aí de acrescentar algum tipo de fonte de proteína, ou até mesmo algum legume, enfim, a gente tem que fazer uma dieta híbrida, né? Sim. Mas na dieta híbrida também tem que ser colocado na ponta do lápis, tem que ser calculado aí direitinho. Então, assim, não tá errado, né? E tá certinho, só que tem que pedir para o veterinário que atende esse animalzinho, ver se ele calcular O volume direitinho tá ok, né? Arrumar. para ver se não tá excesso, né? É. Tá em excesso. Sim, e outras opções também, o que ele está fazendo, eu acho que o André, o tutor do Tony, é o que a gente vem falando muito sobre mix feeding, né? Pode optar também por misturar uma alimentação úmida, né? Ou um sachê, uma latinha, que também é balanceado, já também vem nos níveis adequados e não tem risco se seguir a regra que está ali na embalagem, né, doutora? Normalmente eles até colocam na embalagem, né? Tanto de latinha, tanto de ração, aí já tá uma Sim. facilitada. E já deixa a alimentação mais palatável, viu, Tony? A Cris Hernandes mandou uma pergunta aqui também. Ela tem um beagle de 4 anos que só come ração, mas é chatinho para comer. Ele enjoa rápido e ela compra sabores diferentes e vai mudando, trocando de sabor, conforme percebe que ele vai reduzindo o consumo. Isso pode ser prejudicial para o intestino dele, ela ficar mudando o sabor ou a marca da ração de tempos em tempos? Então, aí, assim, a recomendação que eu dou para ela seria até ver direitinho com o veterinário, porque Beagle é uma raça que normalmente eles comem até parede, né? Apetite, assim, que eles são top do apetite. Então, se um Beagle que está chato para comer, eu recomendaria fazer um check-up, dar uma investigada aí como é que tá a função hepática dele, o rinzinho, e ver se tiver tudo normal, aí a questão aí que é aquele chato para comer mesmo, né? Sim. Isso de ficar mudando a ração, uma hora da uma, outra hora da outra, a gente mexe com a flora intestinal, sim. Tá? Então, assim, toda vez que for feita uma mudança na alimentação, você nunca pode fazer uma mudança brusca. É muito comum eu comer uma marca X de ração e aí acabou, o tutor não conseguiu achar para comprar ou não sabia que tinha que ser feito gradativamente, mudou de um dia para o outro, mudou de um dia para o outro a ração para uma outra.
Tá caindo aqui. Tá E aí o que aconteceu? Esse animal teve diarreia. Então, assim, se for feita uma mudança na alimentação, a recomendação é que essa mudança seja feita gradativamente, vai misturando meio a meio. Eu normalmente peço para você essa mudança gradativa de 10 a 14 dias, vai misturando meio a meio, né? Eu não sei se ela tem feito isso, se vai mudando. Pelo que eu entendi é que ela já percebe que o animal está reduzindo o consumo, ela muda, já a próxima compra, ela compra uma marca diferente, ali ela vai alterando. Então, Cris, é isso, viu? Cuidado aí para não ficar mudando tanto e leva o Beagle no veterinário para saber se ele está com algum problema aí, fazer um check-up. Vamos ver quem está com a gente aqui, ó. Lídia Augusta de Lacerda, Solange da Abril, Maria Luísa, Pri, Tânia Correia, Rosemary Lima está conosco, Mary Gonçalves, Henrique Lopes, Yara Saciloto, Maria Aparecida Silva, Nina Teles, Laura Mariana Machado, Jurandir Andrade Silva. Gente, obrigado pela audiência de todo mundo aí que está assistindo. Mandem suas perguntas aqui que a doutora Fabi vai responder ao vivo sobre saúde intestinal e nutrição dos cães. Doutora, a gente estava falando um pouco mais cedo, para quem está chegando agora, depois essa live ela vai ficar na íntegra aqui no Facebook, eu também posto ela lá no YouTube para quem preferir assistir lá, tá? Então vai dar para assistir essa conversa inteira. Lá no começo, nós estávamos falando sobre o hábito alimentar do cão, que ele é mais voltado para carnivoria, etc e tal. Só que atualmente, no mercado, a gente vem encontrando cada vez mais, pelo menos eu percebo isso aqui na Cobase, marcas de ração chamadas de grain-free ou low grain. São essas rações que têm uma pequena quantidade de grãos, no geral é milho e soja, né? Pequena quantidade ou zero quantidade de grãos. Não tem milho, não tem soja, não tem arroz da composição. Esse tipo de ração, por que ele vem sendo uma tendência de mercado, doutora? Então, como a gente falou no começo da live, justamente, assim, tanto gatos como cães, né? Tem mas no caso o tema aqui é como são cães, a gente viu que o intestino delgado deles é mais curto do que o nosso. Então, eles têm uma menor capacidade de digestão de grãos. Então, por isso, está sendo uma tendência de mercado, né? Porque tem menor capacidade de digestão disso aí, dos grãos. Mas também por causa do crescimento dos transgênicos, né? Então, assim, a tendência aí é a gente tentar evitar o máximo o uso de transgênicos também, né? Tanto na gente como nos nossos pets. Eu tenho visto, acompanhado muita gente comentar sobre a questão do glúten também na alimentação dos cães, né? Eu já dei uma pesquisada e achei alguns estudos nos Estados Unidos, né, de veterinários americanos, que existe aí uma investigação, uma possibilidade de o glúten, que é uma proteína vegetal que a gente encontra lá no milho, principalmente, no trigo e por aí vai, pode fazer mal para o intestino dos cães, né? Você acredita aí na sua experiência, no que você vem estudando. Você acha que essa possibilidade pode ser verdade, que o glúten pode fazer mal para os cães e para os gatos, e por isso uma alimentação low grain ou alimentação grain free, que não vai ter glúten, acaba sendo positiva? Olha, eu não só acredito, como eu tenho uma prova viva na minha casa. Seu cachorro também é intolerante a glúten. O filho! Meu filho não come glúten há 9 anos. O que acontece? Caramba. Existe uma explicação científica para a questão do glúten no intestino, tá? Então, assim, aqui são as duas células. Vamos supor que a gente tem as células do intestino. Eu tenho 2 células do intestino aqui. Mesmo que a pessoa, o animal, não tenha problema com o glúten, é uma questão fisiológica, tá? Uma questão, isso aí é o que o glúten faz no intestino. À medida que o glúten passa pelo intestino, as células fazem isso aqui, ó. Elas se separam, né? E isso aí predispõe a uma série de problemas de translocação do quê? De metais pesados, de toxinas, né? Então, assim, tudo acaba translocando, né? E aí acaba trazendo consequências, inclusive, comportamentais, Sim. né? Então, assim, na veterinária não tem muita coisa, acredito que não tenha nada. Né? Na medicina humana tem muita coisa publicada. E no mundo veterinário eu achei realmente poucos estudos aí na época que eu fiz essa pesquisa. Doutora, pergunta da Elaine Oliveira. Ela fala assim, a minha Babi tem muito barulho na barriga e tem gastrite crônica. Qual ração você aconselharia oferecer para ela?
Elaine, olha, tem tanta ração hoje em dia no mercado, fica complicado de poder te prescrever qualquer coisa por aqui. Esse barulho que ela fala, doutora, será que são barulho de gases, é isso? Pode até ser. Mas o que acontece? Hoje em dia, né, na veterinária, a gente também faz endoscopia, colonoscopia, a gente faz biópsia, retirada de fragmento nesses procedimentos, né? Então, assim, para diferenciar uma doença inflamatória intestinal, os cães também, já tive casos de pacientes que tinham Helicobacter pylori no trato digestivo, né? Sim, essa gastrite crônica, ela tem que ser investigada, Elaine. Então, fica complicado te falar qual ração mais adequada, né? Até porque se ele está com gastrite crônica, não é a ração que vai resolver o problema, né? É um tratamento veterinário, né, doutora? Ter descoberta a causa, né? Muito bom. Ó, a Bel Cruz, ela pergunta aqui. Ela fala que tem um cão e um gato e eles, eventualmente, um come a ração do outro. Pode trazer algum problema para qualquer um dos dois, doutora? É complicado, né? Sempre a ração do outro é mais gostosa, né? É uma dificuldade. Todo tutor que tem animais ali de espécies diferentes, no geral, eles vêm com esse problema, né, em casa, né, deles trocarem a ração ali um pelo outro. Não vai ser bom nem para o cachorro nem para o gato. Porque, assim, primeiro que se a ração do cachorro, ele vai estar ingerindo um nível alto de carboidrato. Isso aí não é legal. E o cachorro, comendo a ração do gato, vai comer um nível mais alto de proteína. Então, assim, se pudesse separar, né, colocar a ração do gato em um lugar mais alto, onde o cachorro não possa pegar, e a do cachorro tentar dar o horário certinho à comida, para ele comer na hora e não poder o gato vir pegar depois, né? Legal, por isso que existem rações específicas para cada espécie, né? É a necessidade nutricional de cada uma. Então, Bel tem que dar um jeito, coloca a alimentação do gato lá em cima onde o cão não alcance, dá a alimentação para o cão num lugar onde o gato não tem acesso, tenta separar eles na hora da alimentação, que assim você evita essa troca. Doutora, você falou que você é uma entusiasta da alimentação natural, você faz dieta, não sei o quê. Como que é essa alimentação natural? Como que funciona o planejamento de uma dieta natural para um cão? Ó, o planejamento primeiro se o tutor ele aceita fazer a alimentação natural e se ele tem espaço no freezer. Sim. Né? Porque assim, é uma coisa que dá trabalho e a pessoa tem que ter tempo e tem que ter disponibilidade também, né? Topou? Eu tenho pego muitas pessoas que têm disponibilidade e assim, o andamento dos casos tem sido cada vez mais lindos, né? É muito legal. Eles me mandam uma foto das marmitinhas, sabe? É muito legal. O tutor topou? A primeira coisa, exame de sangue. Exame de sangue, às vezes exame de fezes. Para quê? Para eu ver como é que tá a parte metabólica desse animal. Aí eu vou pegar o resultado desses exames e eu vou adequar a dieta de acordo com as necessidades desse paciente. Bem personalizada a dieta. É super personalizado. Para cada paciente, acho que eu levo umas 2 horas para fazer uns 2, 3 cardápios completos, né? Então, aí eu tenho esses resultados em mãos, vamos supor, é um animalzinho que ele não tem nenhum problema, nenhuma comorbidade, ele só vai fazer a dieta de manutenção. Aí é um tipo de cardápio. Ou é um animalzinho que precisa perder peso, é um outro tipo de cardápio. Ele está com o triglicérides muito alto, enfim. Então, assim, tem que ser adaptado de acordo com as necessidades de cada paciente. É um tipo de prescrição individualizada. Eu não posso fazer uma coisa genérica, entendeu? Sim, sim. Porque você vê muito na internet, sim, receitas de dieta natural, né? Mas reforçando, isso tem que ser indicação de um médico veterinário, nutrólogo, preparado, que realmente vai trazer ali o que o animal precisa, sem trazer danos para ele, né? Uma coisa, posso só citar um exemplo importante? É até para a gente dar uma descontraída aqui, para a gente ver o que a gente pega um pouquinho na nossa rotina, né? Sim. Então, assim, atendi um paciente, não era nem questão que ele ia fazer de alimentação natural, mas sim que eu ia fazer um procedimento cirúrgico nele. Eu ia fazer uma limpeza de tártaro, pedi os exames, e um dos resultados deu que o triglicérides dele estava 1.200, sendo que o normal é até 10, 120. Aí eu sentei com a tutora e falei, vamos lá, vamos ver o que ele come. Aí o que ele comia? Nugget, mortadela, pizza, borda de pizza e cuscuz marroquino. Muito bom. Complicado. Isso daí a gente acha que muitas vezes não vai influenciar no perfil, né, no metabólico do animal, mas no fim, quando a gente vai fazer a avaliação metabólica, aí a gente toma um susto. Então tem que tomar cuidado. Impacto, né?
Aí é. Muito bom. Ó, a Samara Cury, ela fez 3 perguntas aqui, então vamos uma de cada vez. Primeiro, a cada quanto tempo é necessário realizar exames de rotina para investigar ali a saúde intestinal do cão? Ó, exame de rotina, até mais ou menos os 6, 7, depende, né? Se o seu animal for um animal saudável, não tem nenhuma Uhum. doença pré-existente. Então, assim, até os 6 anos, 7 anos, eu acho que uma vez por ano, já aquela coisa de fazer um check-up anual, que nem a gente faz normalmente, né? Uhum. Os 7 anos, tem alguma comorbidade existente, alguma doença que ele vai ter que fazer uso de medicação de uso contínuo, aí vai depender, mas assim, pelo menos a cada 6 meses. Uhum. Legal. Segunda questão da Samara. Vermifugação periódica é recomendada? Não, Não, não. doutora. Por que não? Vermífugo não previne nada. O vermífugo, Aham. ele, do mesmo jeito que o vermífugo, que os princípios ativos que tem no vermífugo agem sobre o verme, eles agem sobre a flora intestinal. Vocês têm que lembrar que dentro da intestino a gente tem um monte de bactéria amiga, né? Uhum. Muitas vezes esse vermífugo pode dar uma mexida nessa flora intestinal. Hoje mesmo atendi um paciente que tomou vermífugo e vomitou. Então esse é um caso É. né? Então assim, Sim. a aplicação de uso periódico não é indicada, tá? É. Eu acho que Cada aí a caso. Samara ela pode casar o uso da vermifugação, né, a vermifugação do cão, com o exame de rotina. Leva o cão no veterinário, faz o exame de rotina. Se tiver com uma verminose, administra ali o vermífugo, né? Terceira pergunta da Samara, doutora. Quais os sinais e os sintomas da gastroenterite? Bom, uma gastroenterite diz gastroenterite, ou seja, eu tenho uma inflamação gástrica, que é no estômago, e entérica, que é no intestino delgado e no intestino Uhum. grosso. Então, muitas vezes o animal chega com vômito, diarreia pode ser com sangue ou sem sangue, né? Então, isso aí é uma gastroenterite. E quais são os sintomas? Então, é diarreia com sangue, basicamente é diarreia, certo? E vômito. Inapetência, né? O animal não come, tem Uhum. gasto. É um mal-estar, de uma forma geral, impacta na alimentação, né? Além da gastroenterite, tem alguma outra doença que você costuma ver que tem sido comum na clínica, doutor, de doença intestinal? A pancreatite, né? A pancreatite é uma Uhum. coisa comum da gente atender, né? Então, assim, a pancreatite é aquela coisa que o animal chega com uma dor abdominal, muitas vezes ele não consegue nem ficar em pé, não consegue nem caminhar de tanta dor. E normalmente é tratamento de emergência, né? Sim, sim. Vomitando sangue, muitas vezes acabam até vomitando sangue, enfim. E isso aí tem relação com algum perfil metabólico muito alterado ou com alguma coisa que ele comeu que não fez bem, Sim. né? Então, cuidado quando vocês dão aí petiscos humanos, seus pets, que isso aí pode ter algumas Desencadear. consequências. Muito bom. Uma coisa comum também que a gente sabe, principalmente cães de porte grande e gigante, é a torção gástrica, né? Eu posso considerar a torção gástrica como uma doença intestinal, ou vocês veterinários consideram doença intestinal só o que vem, de repente, de um problema metabólico e não anatômico, né? A torção é um problema anatômico, né? É, É uma na doença? verdade, na verdade, Thiago, essa torção de estômago que acontece em cães de grande porte, ela é um problema do trato digestivo, né? Então, ela está Uhum, englobada em problemas digestivos. Só que por que acontece isso? Normalmente, os donos de cães grandes, eles têm o hábito de... É bem comum de acontecer isso, tá? Eles têm o hábito de dar comida uma vez por dia só para o cachorro. Isso não é legal. Por quê? Porque o cachorro, sim. na hora que ele vai comer, ele está morrendo de fome. Ele vai comer muito rápido, ele acaba ingerindo muito gás, muito ar, né? E essa alimentação fica parada no estômago, ela fermenta e aí o estômago acaba torcendo. E é um tratamento de Sim. emergência, é um tratamento cirúrgico. Muitas vezes não dá É. tempo de salvar o animal, né? Então, assim, não é indicado dar uma vez só por dia a alimentação para ele. Então, pelo menos Uhum. dividir 2 vezes ao dia, cachorro de grande porte. Isso aí a gente acaba evitando esse tipo de problema. Muito bom. Ó, Lucinei Sá pergunta, não é meu parente, tá? Lucinei Sá pergunta o seguinte: como melhorar a consistência das fezes? Mais uma pessoa que vem indicando que as fezes do cão estão com uma consistência ruim, acredito que mais amolecidas. Então, a primeira coisa seria levar no veterinário, fazer um exame, examinar essas fezes aí, ver se não tem nenhum amiguinho extra aí nessas fezes, Aham, né? aham.
dar uma triada, fazer exame sim, não tem jeito. Se de repente precisa vermifugar, ou se está com uma gastroenterite, se está com um problema aí que está impactando na formação das fezes, né? Ou mesmo, como você falou, a administração de alguns medicamentos podem destruir a flora intestinal e isso pode estar causando ali esse amolecimento, né? Só que a gente sabe também que, doutora, que as alimentos, né, voltando a falar sobre isso, ração industrializada de baixa qualidade, de uma forma geral, ela também deixa as fezes numa consistência um pouco mais macia. E o ideal é que as fezes sejam mais sequinhas, né? Que não sujem o cão, que não sujem o ambiente. E aí uma alimentação do que a gente chama de alimentação super premium dentro das rações é uma boa opção para manter essa qualidade de fezes que a gente fala aqui no meio veterinário, né, doutora? Com certeza. Eu adoro receber cocô bonito. Eu acho engraçado. Cocô bonito. É isso aí, a alimentação interfere na qualidade das fezes, sim. Tem que ver tudo, tem que ser avaliado tudo, né? Inclusive a alimentação. Muito bom. Manuel Lima está com a gente aqui, Cris Calupo, Tere Godoy. Lucinei mandou mais uma pergunta. Quais alimentos são prejudiciais à saúde dos cães? Tem alguma coisa que é completamente proibida de jeito nenhum? Você falou agora há pouco de massas, né? De borda de pizza, etc e tal. O que mais que é proibido de jeito nenhum, doutora? Sim, é aquela coisa. Acho que coisa que é veneno para cachorro. Cebola. Cebola é veneno para cachorro. Cebola, ela tem uma substância que ela leva o cachorro a ter um quadro de uma anemia hemolítica imunomediada, tá? Então, assim, cebola tá completamente descartada. Então, assim, não dê nada temperado com cebola pro seu animal, pro seu cão, tá? Outra coisa também que causa problemas de fígado muito graves é o chocolate, por causa de uma substância chamada teobromina. A teobromina, ela vai causar uma intoxicação não num dia que o seu animal comeu, mas sim a longo prazo, ele pode ter um problema hepático bem grave, né? Então, assim, uva, por exemplo, uva pode dar problema renal, né, uma insuficiência. Então, assim, evitem essas coisas, porque isso daí causa realmente atendimento de emergência na clínica e muitas vezes a gente não consegue, né? Salvar o pet. Então, Lucidei, se você quiser saber mais, corre lá no nosso blog, que tem um texto falando sobre isso. Também, em breve, no YouTube, eu vou postar também um vídeo que fala um pouco sobre isso. Participação da doutora Julie, para falar um pouco dos alimentos que podem e que não podem ser inseridos ali na alimentação do pet. E no nosso podcast também, o doutor Marcelo Tacconi fala um pouco sobre isso. Josimara Borges pergunta... Ela tem um filhote de 7 meses, SRD, um vira-latinha. Juntamente com a ração, é uma dúvida que já veio lá atrás do André. Juntamente com a ração, ela oferece fígado de galinha com legumes. Ele ama, o cocô é bem durinho, às vezes em intervalo com outras vísceras ali de frango. Pode seguir assim, doutora? Não pode dar fígado todo dia. Não pode. O fígado é uma víscera extremamente importante na alimentação dos cães, tá? Porque ele tem alguns aminoácidos bem interessantes aí no sentido de complementação da dieta. Só que ele tem muita vitamina A. A vitamina A, ela pode dar alguns tipos de intoxicação. Então, ela pode dar o fígado sim, só que ela tem que dar pelo menos umas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana no máximo, tá? Então, ela pode um pequeno volume, né? Ela tem que substituir esse fígado por outras vísceras, tá? Então, assim, essa vitamina A está no fígado. Se ela quiser dar, por exemplo, moela ou coração, ela pode intercalar. Sim. Mas só o fígado não é bom. Não é legal, viu? Então, só o fígado, Josimara, só o fígado, não. Mesmo que as fezes estejam durinhas, como a doutora falou, a longo prazo pode trazer algum problema, né? Doutora, por que alguns cães vomitam quando a gente muda a alimentação dele, né? Agora há pouco a gente estava falando sobre a nossa espectadora aqui, que tem um beagle e que muda sempre a alimentação. Por que alguns cães, mesmo que comem, eles regurgitam quando a gente muda de forma abrupta essa alimentação? Aquela questão que a gente citou anteriormente da flora intestinal, né? Então, isso daí, muitas vezes, o animal, ao invés de ter diarreia, ele vai ter vômito, por quê? Porque teve essa mudança brusca na alimentação, não tempo da flora intestinal se adaptar, e aí acabou causando esse tipo de quadro. E aí entra a chamada troca gradativa que você estava falando, né? De 10 a 12 dias fazendo essa mudança aos poucos, né, doutora? Sim. Tudo bem. A Luna Bene pergunta assim,
que tipo de ingrediente, acho que ela quer dizer ingrediente, acho que alimento, vamos colocar assim, podem fazer mal ao intestino do cão. Você falou da uva, se falar da cebola também, tem mais alguma coisa que pode fazer mal para o intestino dos Os cães? farináceos, né? Os farináceos, tudo que tem farinha branca, né? Farinha de Uhum. trigo, tem glúten, É, vai dar uma mexida no intestino naquele sentido, por causa do glúten que separa as células do intestino e pode dar uma inflamada, né? Então, isso aí é. não é pão, por exemplo. Pão não traz nutriente nenhum. É Sim, tudo base que de vier de carboidrato. origem de trigo, né, não é legal. Não é. Bom, é, a gente ouve falar muito, uma polêmica grande, uma grande discussão entre os tutores de que a ração industrializada causa câncer nos cães. Que a ração industrializada faz mal. Isso é verdade ou é um mito, doutora? Olha, é aquela coisa que se fala, né? Ai, antigamente meu cachorro comia resto de comida e não tinha nada. Hoje em dia ele come ração e tá com câncer. Só que, hoje em dia, a expectativa de vida dos cães ela é muito maior. Outro dia eu Sim. atendi um cachorro de 22 anos, entendeu? Então, assim, antigamente os animais não viviam tanto tempo, eles não tinham tanto acesso a diagnóstico laboratorial, eles não Uhum. tinham acesso a nada. Hoje em dia a gente faz ressonância magnética nos cães, a gente faz Sim. tomografia computadorizada, né? Então, isso aí eu não acredito que tenha relação aí com a alimentação, mas sim com a diminuição, com o aumento da expectativa de vida e com a investigação laboratorial e o avanço da medicina veterinária, né? Sim, aí não tem a ver com o uso da ração. Na verdade, eles estão ficando velhos, né? São É, doenças da velhice, que antes, né? Vamos pensar lá nos anos 70, 80 para trás, os cães viviam ali 6, 7 anos e estava muito bem vivido. Hoje tem cães chegando nos 20, 15 anos é fichinha para os cães, né? Tem já alguns aí ultrapassando os 20 anos. E aí são doenças da velhice, né? ou assim, por exemplo, hoje a gente diagnostica um cachorro de 3 anos de idade com linfoma. Naquela época não se diagnosticava esse tipo de doença nos animais, então ele morria porque, Uhum. né? Mas assim, acho que tem muita relação com o avanço da medicina também. De encontrar doença, não é que antes eles não tinham, é que agora a gente descobre. Sempre teve, só não sabia, né? Muito bom. Doutora Patrícia Carozzi, ela pergunta: é verdade que o organismo dos cães é incapaz de processar alguns alimentos? E uma vez que são incapazes de processar os alimentos, isso pode trazer problemas se tiver na alimentação esse alimento que não pode ser processado pelo organismo? Olha, incapaz de processar algum alimento, eu não Eu acredito. acho que entra naquela questão do glúten, né? Que ele acaba não conseguindo digerir de maneira correta. Acho que algumas proteínas de origem vegetal Uma ele coisa tem mais importante que eu dificuldade. cabeça agora, Thiago, osso. Hum, Tá? É muito comum as pessoas darem osso, né, para eles sim, roerem. sim, sim. Como eu trabalho com alimentação natural, o osso você não pode dar cozido. Por exemplo, Tem que osso de ser galinha cru, não pode dar osso cozido, porque o osso cozido ele vai realmente causar problema. O animal vai engolir e pode dar uma perfuração. machucar, né? Agora, por exemplo, osso. Existem ossos que a gente acha até na Cobase para comprar, ossos industrializados de canela de boi ou a rótula mesmo do boi. Suíno, né? Húmero suíno, fêmur Esses ossos suíno. podem ingerir, né? Esses que já são tratados para isso. Agora, você dá um Uhum. osso, coxa de frango cozido é um perigo, É um né? Porque perigo, né? Então, então, esse tipo de coisa eu acho complicado de dar. Então, acho que tá, a única coisa que me veio na cabeça agora foi isso. tá. Tudo bom. A Cris fala novamente aqui do Beagle dela, que tem um problema de dermatite. E alguém falou para ela para não oferecer ração ou petisco com frango na composição. Procede o frango, pode trazer problemas de dermatite nos cães, reação alérgica, alguma coisa assim? Então, existem muitos animais que são alérgicos a determinadas proteínas, né? Uhum, Não necessariamente o cão dela tem alergia de frango. sim. Normalmente, para a gente descobrir se tem alergia de frango ou não, a gente faz uma dieta de exclusão, né? Então assim, se ela fizer a dieta de exclusão e depois ficar, por exemplo, de 45 a 60 dias sem esse tipo de proteína, depois reintroduzir e ele voltar a ficar ruim, então se nesse período sem ele ficou bem, depois quando ela voltar a dar o frango ele ficar ruim novamente, aí justifica que ele tem realmente esse tipo de alergia. Mas Uhum, assim,
tem que fazer a dieta de exclusão direitinho, ter acompanhamento veterinário. Tem que testar, né? Né? Não dá para dizer que é. Não dá para dizer que é o frango, tem que testar então aí. Cris, a Silvana Bert pergunta, por que alguns cães comem as fezes? O que faz com que o cão coma as fezes, doutora? Ó, eu costumo dizer, isso aí a gente aprende, né? Então, assim, eu costumo dizer que essa coisa de comer fezes tem 3 causas, tá? A primeira causa é o quê? É uma deficiência nutricional. Então, a gente tem que fazer uma avaliação do que esse cachorro come. Ele come uma ração de boa qualidade, ele come uma ração de qualidade mais inferior, enfim. Então, assim, se ele não tem nenhum tipo de deficiência nutricional, tá com o score corporal ok, então isso aí tá descartado. Depois, a segunda opção é verminosa. A gente faz uma triagem a gente faz uma busca aí de possíveis vermes ou protozoários. Deu tudo negativo? Deu. Aí sim é sem vergonhice. Você nunca pode dizer, o meu cachorro come fezes porque ele é sem vergonha ou porque ele tá... Não, primeiro descarte problema físico para depois afirmar isso, né? Aí, sendo problema comportamental, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode usar aí, tanto no sentido de medicações, como também de comportamento, de tratamento comportamental. É o que a gente sempre fala, né, doutora? O tutor, ele tem que investigar, né? Seria muito simplista a gente pegar e relatar uma característica ali do comportamento do cão e falar, a doença é tal, trata assim, trata assado. O ideal realmente é fazer a investigação, né? Última pergunta que a gente tem aqui, pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, manda aqui nos comentários que a nossa live já está quase acabando, hein? Petiscos, né? Você estava falando do osso, né? Que o osso de frango não é legal, porque ele pode quebrar e fica aquelas partes lá que podem cortar, machucar a mucosa intestinal do cão. Os petiscos industrializados, o osso, ou bifinho, ou aquele osso de couro tipo nó, que é muito polêmico também, eles podem causar problemas intestinais aos cães? Podem causar problemas sim, né? Então, aquela coisa que eu costumo dizer para os meus pacientes, não, para os donos dos meus pacientes, leiam o rótulo e a composição do que tem naquilo. Se você começar a não entender o que está escrito, descarta. Se tiver muito complexo. Mas saiba que pode dar problema, né? Tanto alérgico, né? Então, assim, petiscos, normalmente, é a mesma coisa que comer bolacha, né? Então, assim, o cachorro, ele não sabe abrir o armário, salvo algumas exceções, né? Tá sozinho, então é o dono que vai, o tutor que compra. Então, assim, se puder dar o mínimo possível, até evitar, né? Eu sou a favor de dar fruta, eu sou a favor de dar legume, isso aí tudo eu incluo no cardápio, né? Assim, é cascar mais e desembrulhar menos, né? O meu lema. Sempre buscar o petisco mais saudável e não exagerar, né? Porque o exagero, o problema, né, de tudo ali é o exagero, principalmente, né, doutor? Quando acompanhado com o veterinário, quando respeitado ali o limite indicado diariamente, aí não vai causar grandes problemas. Muitos casos que os animais, assim, acaba sendo substituída a alimentação pelo petisco, né? Então o animal come pouco comida e a dieta base dele é praticamente só petisco. Aí é complicado. Essa bifinho aí complica, né? É isso aí. Doutora, quer fazer uma última consideração aí sobre saúde intestinal dos cães, que você acha relevante falar aí com... Queria agradecer imensamente mais uma vez a nossa conversa aqui, né? E dizer que faça do alimento do seu animalzinho a farmácia dele, né? E vamos evitar usar medicações, porque tudo que entra pela boca vai ter uma consequência a longo prazo, né? Então, a mesma coisa vale pra gente também. Se vocês quiserem me seguir, tem os meus 2 Instagrams aqui embaixo, fabidjorge.vet ou vetjafé lá na clínica. Eu sempre coloco umas dicas, tanto... Eu coloco alguns casos também que eu atendo na clínica. Se quem quiser me seguir, pode me seguir lá que a gente vai se falando. Obrigada, Thiago. Sigam a doutora Fabiana aqui no Instagram, tá? E quem quiser uma consulta com ela, ela atende na clínica S-Pet Ricardo Jafé, que é parceira da Cobase Ricardo Jafé, ali na região do Ipiranga, aqui em São Paulo. Fabi, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Valeu. E para vocês que estão acompanhando a nossa live, Luísa, Sandra Regina, Adriana Joaquim, Amanda Balbino, Rosângela Alves, obrigado para quem participou, obrigado para quem acompanha a nossa live, é sempre um prazer ter vocês aqui.
Se vocês quiserem saber mais sobre o universo pet, mais conteúdo, a gente tem conteúdo no blog, tem o nosso canal TV Cobase no YouTube e também o podcast que chama CobaseCast. É só pesquisar no Spotify que tem um monte de episódio bacana com dicas sobre cães, gatos, aves, roedores e plantas e por aí vai, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e daqui a 15 dias estarei de volta em mais uma TV Cobase ao vivo. Tchau, pessoal, até a próxima.